Vamos que vamos para mais uma live. Estou tentando melhorar a posição, que falaram que estava muito perto do vídeo, deram feedback para mim. Eu falando muito perto da câmera, mas é a câmera do meu celular que quando eu ligo para o Instagram acaba ficando um pouco mais próximo. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre... Ontem eu dei uma olhadinha, já dei uma passada sobre isso. Falei no fim que iria falar sobre as estruturas de custos. Ontem eu falei sobre business plan e a importância de se ter uma estrutura de business plan bem montada e qual a importância de dividir entre competência e caixa para saber exatamente o que está acontecendo em cada mês isolado, para aí conseguir ter as noções de o que está acontecendo de um mês para o outro, ou o que está acontecendo dentro do mês, os índices ali, análise vertical e horizontal, como eu falei ontem. Eu vou voltar nesse tema, entre aspas, porque eu vou bater na tecla da análise, da importância de ter gestão para ter informação, porque sem informação você não consegue tomar decisão. É basicamente isso. Tudo que é gerido no mundo, todo tipo de gestão precisa de uma informação para você tomar decisão. Esse é o grande X da questão quando se relaciona a parte financeira com melhora de resultado ou de rendimento. Você precisa ter índices, relatórios, softwares, ferramentas que te apontem um rumo, o que está acontecendo com a tua empresa, financeiramente falando. Essa é a grande, vamos falar assim, a grande jogada. Saber usar as informações que a tua empresa gera, porque toda empresa gera informação. Se aquilo não está sendo controlado via planilha, via um software, um ERP, como eu já falei já numa live anterior, via papel de pão, mesmo que você não sei mexer no computador via papel de pão, você não tem informação. Se você não tem informação, não tem como criar índices ou comparativos. Esse mês aconteceu isso, mês passado aconteceu aquilo, ou esse mês está acontecendo isso e eu já estou olhando para frente, talvez no mês que vem não aconteça. Por isso que existem métricas, metas de venda. Então, esse tipo de coisa é o que dá a base para uma boa gestão. Na verdade, é informação. A informação tem um valor absurdo na gestão. Se você não tem informação do que está acontecendo, você não consegue tomar decisão. E a gestão eficiente só acontece quando você vai lá e coloca as ferramentas para funcionar, faz o controle bonitinho, bem feitinho, usando os conceitos corretos. A partir daí, você começa a extrair índices, que nada mais são do que pontos informativos, que vão te nortear, falar, opa, peraí, o meu faturamento era X, foi para Y, ou era Y, caiu para X. O meu custo de matéria-prima era Y, foi para X, era 10, foi para 15% da receita. Eu falei isso ontem. Mas eu estou falando isso de novo porque isso é muito importante. Porque todo mundo pensa, por que eu vou gerenciar alguma coisa? Eu até falei ontem dos alemães e dos japoneses. Por que eu tenho que medir processo? Para saber se o processo está sendo eficiente. E a única forma de medir o processo é você colocando um controle que te dê índices e fale, bom, esse processo aqui, o processo que controla o faturamento está me dizendo que o mês passado faturou tanto e esse mês faturou tanto. Eu faturei 10, esse mês eu faturei 12, 15. Beleza, o faturamento subiu ou diminuiu. Então, se você não coloca esses índices, você não faz o controle para que comece a aparecer esses pontos que você consiga olhar e falar, opa, aqui isso não serve para nada. O controle serve para gerar informação, a informação serve para tomar decisão. É básico assim. Mas aí entra toda uma estrutura para se criar os processos corretos para que a informação seja extraída da maneira correta. Porque não adianta você montar um controle sem pé nem cabeça ali, também anotando de qualquer jeito, criar o índice
XPTO e falar, vou controlar por esse índice. Não, tem uma forma correta. É isso que eu estou tentando passar por aqui. A forma correta de fazer é assim, assim, assado. Eu vou explicando. Já comecei, precisa ter um business plan, precisa ter um fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? O que é um business plan? Quais são as naturezas dos custos, que é o que a gente vai falar hoje. O que é custo fixo? O que é custo variável? Se ninguém nunca ouviu isso aí, e é empresário, deveria começar a ficar preocupado. Qual que é a diferença entre custo fixo e variável? Qual que é a diferença para a contabilidade? A contabilidade trata custos diferente do gerencial. Eu estou falando de custos gerenciais aqui, para se gerenciar a empresa. A contabilidade, volto a dizer, falei acho que na live de ontem, tá lá no meu YouTube, só ir lá, Rafael Pérez, depois eu vou deixar aqui também anotado. Que a contabilidade trata diferente, ela serve para atender o fisco, ela faz uma atribuição no custo diferente, simplesmente porque tem as regras dela. Para se gerenciar existe outra forma, gerenciamento de custo diferente, um outro conceito, que é o conceito que eu transmito aqui, conceito de margem de contribuição, separando custos fixos de variáveis para conseguir apurar exatamente qual que é a margem do produto, margem de contribuição. Cada produto contribui com uma margem de contribuição para pagar uma estrutura física, que a gente chama de custo fixo ou balde fixo. Então hoje nós vamos falar um pouco mais, não é um assunto que dá para falar numa live, eu vou só explanar aqui um pouco, e depois eu vou fazer aquele manual que eu já falei ontem, voltando a dizer, que eu vou explicar um pouco melhor o que é custo fixo, o que é variável, qual a diferença, para que serve, por que a gente se divide, para que... Eu vou falar isso aqui agora também, mas lá vai ficar um pouco mais detalhado para se ter a noção de por que a gente faz isso. Por que a gente não chama todo mundo de custo lá, pega a receita e menos despesa? Por quê? Porque a hora que você divide e separa os custos, você está criando mais um índice. Você está criando mais uma informação que a tua empresa vai gerar ali, a partir do momento que a estrutura estiver montada de custos, para você gerenciar. Se eu pego só o maçonário, teve esse tanto de custo aqui, isso aqui de receita, um menos o outro tem que dar o lucro, beleza, vai te dar o índice, mas ele fica meio perdido. Se ele aumenta ou diminui, você não tem muita noção do que aconteceu, porque é uma maçaroca. A partir do momento que você começa a refinar aquilo e falar, não, isso aqui é custo variável, isso aqui é custo fixo, isso aqui é custo de aluguel, separando razão de despesa por contas e dando nome aos bois, você começa a ter vai afinando a informação para você tomar decisão com mais clareza, para você ir no ponto, no cerne. Como disse, o médico, quando você vai e não sabe o que está acontecendo, ele faz um diagnóstico e pede exames. Quais são os? Tô com dor nas costas. Então tá, faz exame de sangue, tira a radiografia do pulmão, faz uma ultrassonografia da coluna. Ele vai ali tentando para quê? Para criar índices, para criar pontos de referência para ele fazer uma análise e dar um diagnóstico preciso. É isso, basicamente isso. O trabalho da gestão é basicamente isso, é colher informações baseada num processo de preenchimento de informações ali que acontece no dia a dia, todos os lançamentos de entrada e saída, classificando esses caras, a gente parametriza eles e fala, bom, essa linha aqui que está entrando de informação é X. Energia elétrica, o que a gente vai fazer com ela? A energia elétrica da produção, usa no processo produtivo, custo variável. Mas vem um valor inteiro de energia elétrica. Beleza, vamos fazer um ponderado aí. Tem um engenheiro que vai lá e mede e fala, bom, as máquinas da produção gastam 60% da energia elétrica da fábrica. Então 60% vai para a energia elétrica variável. Os outros 40% vai para o custo fixo. Aluguel do prédio, custo fixo. Tudo isso a gente vai dando nome às contas contábeis, no caso, o razão de despesa, todos os custos, eu vou triando cada linha, para quê? Para que eu gere mais informação e eu consiga criar pacotes para que eu tome decisão. Porque sem essa informação eu não consigo tomar decisão, eu não consigo parar e pensar e falar, bom, o que eu preciso fazer para melhorar o custo fixo? Tá, beleza. Eu sei que meu custo fixo, imagina que eu tivesse uma linha só chamando custo fixo. Deixa eu só aumentar o ar aqui que eu começo a falar, eu fico com calor. Custo fixo.
Se eu tivesse uma linha lá cheia, custo fixo 100 mil no mês, 120 mil no outro. Aumentou 20%. Aonde? Em que linha? Que custo que aumentou? Pode ter sido na energia, pode ter sido aluguel, pode ter sido um gasto esporádico com advogados, ou contratou, trocou um serviço por outro lá, acabou um contrato e não conseguiu renovar um contrato de seguro de alguma coisa que ficou cara, eu não sei. Ou um conjunto de coisas, aumentou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, deu 20 mil a mais. Então a importância de você ter linhas de análise para conseguir olhar o que está acontecendo é essa, para você saber exatamente aonde que a coisa está mudando. Por que, por exemplo, uma linha de geral zona, faturamento. Mês passado eu faturei 100 mil, passei para 110 mil. Beleza. Ou vamos falar que você passa para 120 mil, aumento de 20%. Para quem você faturou mais? Quem são os clientes que compraram mais? São novos clientes? Clientes antigos que faturaram mais do que o mês passado? Clientes antigos que não estavam comprando e começaram a comprar? Tudo isso é informação. E essa informação serve para alguma coisa. Caiu o faturamento. Quem parou de comprar? O fulano de tal, que era nosso melhor cliente, parou de comprar. Por quê ele parou de comprar? Porque o vendedor não foi lá. Então, tudo isso serve de métrica para a gente tomar decisão. Peraí, o meu departamento de vendas não está legal. Estou perdendo venda. Ou o meu departamento de vendas está legal. Estou ganhando vendas. Está melhorando as vendas. Mas eu quis falar tudo isso para fixar a ideia da importância da informação. A informação é tudo. Se você não tem informação, a informação é o mapa. Ela vai te guiar na gestão. Ela vai te falar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou, pelo menos, indicar e falar, bom, eu tenho um problema aqui, eu preciso resolver esse problema, como eu vou resolver esse problema? Aí entra uma outra parte. Mas, pelo menos, te dá o norte. Fala, bom, meu custo fixo aumentou por isso. Então, o que eu preciso fazer para diminuir o custo fixo? Negociar contrato, mexe aqui, mexe ali. É isso, basicamente isso. Depois dessa breve explanada, eu vou começar a falar agora das diferenças de custo fixo e variável. Por que a gente divide, eu já falei. Por que se divide custos entre variáveis e fixos? E qual a importância disso e tratar essa natureza? E como a gente trata essa natureza para falar assim, não, o que define o que um custo é fixo ou o que define o que ele é variável? Vamos falar assim, qual a métrica que eu uso ou qual o conceito que eu uso para descrever um custo fixo ou um variável? Como que eu escolho? Fecha o olho, escolhe e fala, não, esse vai ser variável, esse mês. Não é assim. Não é assim. Dependendo se você tem uma padaria, ou se você tem um lava-jato, ou se você tem um escritório de contabilidade, tem custos que vão ser variáveis, tem custos que vão ser custos fixos. Correto? Como que a gente faz isso? Custos fixos variáveis, o conceito básico é tudo que está atribuído ao custo do produto ou custo de produção do serviço, do produto ou da mercadoria que você compra e revende, tudo que está atribuído àquele custo, aquele pacotinho que está ligado ao produto, eu atribuo como custo variável. Mas como assim, Rafael? Ficou confuso? Calma, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo primeiro de serviços. Vamos supor que você abre um escritório de advocacia e você tem 2 funcionários lá, 2 advogados júniores e você é o sênior que é o dono do escritório. Vai entrar um cara e vai falar, eu preciso fazer um contrato. Ok. O contrato vai... beleza. Quanto custa o contrato? Pro cara. Por quanto você vai vender o contrato? Eu vendo um contrato por R$500. O preço de venda dele é R$500 no contrato. Por que é R$500? Porque você já foi lá e fez um cálculo e achou que deveria vender por R$500. Ou é o mercado que faz o preço e fala, para fazer um contrato é geralmente R$500, eu vou cobrar R$500. Beleza. Vendi por R$500 aquele contrato. Receita de venda R$500. Quanto custou de variável aquele produto? Não sei, Rafael. Foi um advogado. Ele gastou X horas para fazer. O teu advogado júnior foi lá e fez.
Ele gastou X horas. Vamos supor que ele tenha gasto 2 horas do trabalho dele para redigir o contrato. E a hora dele custa R$30, com encargos e tal, custa R$30 para você. Então, se ele trabalhou 2 horas naquele contrato e custa R$30, aquele contrato custou 60. Vamos supor que a hora do cara seja R$50, vai, uma hora, R$30, mas ele demorou 8 horas para fazer aquele contrato. Ele demorou um dia inteiro para redigir o contrato, acerta aqui, vai ali, vai. Então, ele teve um custo de 318,24. Estou fazendo um cagado, não, tá certo. Ele teve um custo de R$240 contra uma receita de 500, um custo variável de 500, de R$240, certo? Por quê? Porque foi a hora do cara que estava lá redigindo o contrato. Ah, mas então a diferença é lucro, Rafael? Não, a diferença não é lucro, calma, estou explicando o que é custo variável. Tudo que está atribuído ao serviço ou produto referente àquela venda tem que ser atribuída também para fazer o conjuntinho. Ó, eu vendi por 500, meu custo variável, foram 8 horas de trabalho a R$30, R$240. Beleza? Tá certo até aí? Tá claro? A diferença entre a receita e esse custo variável, a gente chama de margem de contribuição. Mas depois eu vou chegar lá. Eu queria atribuir aqui. Por que esse cara é variável? Por quê? Se esse cara demorar mais horas ou menos horas, ou se esse contrato você sabe que demora 16 horas para redigir ele, você vai cobrar o dobro do preço, porque o seu custo é o dobro do preço e você quer manter a margem. É simples assim. Então, o seu custo variável ele vai estar sempre ligado à entrega do produto, à produção ou à entrega do serviço, o cara que faz o serviço, ou a mercadoria que você comprou para revender. O custo variável sempre vai estar ligado ao produto. Sempre assim. No caso de um cara, agora vamos falar da caneta. Eu sempre uso o exemplo da caneta. Vamos supor que você compre uma caneta por R$2 e venda ela por R$4 no mercado, na tua papelaria aí. Quando você for classificar o custo de matéria-prima da caneta, você vai considerar R$2 de custos variáveis. A matéria-prima, no caso, sempre vai ser um custo variável, porque ela está, no caso aqui é custo dos produtos vendidos, né? Não é custo de matéria-prima, é custo dos produtos vendidos. Esse cara está sempre atribuído ao custo variável. Por quê? Por que da natureza variável? Agora eu vou explicar o porquê da natureza variável. Porque se no outro mês você não tiver nenhum tipo de venda de caneta, você não vai ter o custo da caneta na sua operação. Eu vendi todas as outras coisas, menos caneta. Então o custo da caneta não vai. Você não tem uma receita de caneta, então você não tem um custo de caneta. Ele é variável de acordo com a venda. O fato gerador do custo variável é uma receita. Se não existe receita, tecnicamente não existe esse custo variável. Eu vou entrar numa nuance um pouco depois, num ponto que fica um pouco confuso, depois eu vou explicar, mas a matéria-prima ou o custo do produto que você revende é a coisa mais explícita que está no produto. Comprou para revender, revendeu esse cara, ele tem um custo variável. Qual que é o custo? É o que você pagou ou a matéria-prima que você usou para produzir a caneta. Se você usou plástico ou se você compra tudo separado, o corpo mais a carga mais a tampa, você comprou em 3 fornecedores diferentes, montou lá na tua fabriquinha lá e vendeu a caneta. Quanto é o custo de matéria-prima? O custo de matéria-prima é o custo da tampa, o custo do corpo e o custo da carga. A soma dos 3 é a matéria-prima. Então é 30 centavos, 50 centavos, 50 centavos da tampa, 50 centavos da carga e R$1 do tubo, do corpo. Ela custou R$2 para você produzir. Ah, mas e a mão de obra, Rafael? Aí entra a mão de obra. Vamos supor que tem um cara lá montando que te custe 30 centavos por caneta para montar. Porque a hora dele, ele monta manualmente. A hora dele
dividida pelo número de canetas que ele monta no dia, dividido por horas trabalhadas, o salário dele dividido por horas trabalhadas, dividido pela quantidade de caneta que o cara é capaz de fazer, eu consigo atribuir um custo, uma taxa de mão de obra para aquele produto. Não é uma coisa simples. Não, é confuso. Realmente não é. Para quem nunca viu isso, é uma coisa um pouco confusa de começo. É uma coisa que vai dar uma bagunçada. Por quê? Porque a gente tem que começar a entender a natureza das coisas. Por exemplo, tudo que está ligado à produção daquele cara, seja a mão de obra, a matéria-prima, algum outro variável de produção que a gente chama que é algum insumo, algum óleo, algum componente, alguma coisa que está ligado ali, a gente tem que considerar esse cara como variável de produção. Por quê? Porque ele vai ser utilizado ou ele vai ser considerado um custo a partir do momento que você vende uma caneta. A atribuição do custo é relacionada direto com a caneta. Vendeu, tem custo variável. Quais são os custos variáveis? Matéria-prima, mão de obra direta, o cara que produz, e algum outro componente, óleo, alguma outra variável. Pode ter energia elétrica? Pode ter energia elétrica. Pode ter serviço de terceiros? Pode ter serviço de terceiros. Pode ter várias outras coisas que está intrinsecamente ligada na produção dessa caneta. E que, por sua vez, está ligada à venda. Vendeu, tem que produzir? Tem. Então tem alguns custos variáveis. A diferença entre a receita menos custos variáveis, porque existem dois tipos de custo variável. Custo variável de produção e tem custo variável de vendas. Que aí depois eu falo num outro ponto. Eu só estou falando agora de variáveis para entender a natureza do custo variável. O fato gerador do custo variável é sempre a receita. Se não existe receita, teoricamente não existe esse custo. Esse custo não aparece. Por quê? Porque não teve o fato gerador, que é a receita. Teve receita? Tem. Então, tem custo de matéria-prima, tem custo de mão de obra, tem custo de alguma outra variável, tem custo de comissão, ou não, mas teoricamente, se tiver comissão em cima da venda, tem esse custo variável da comissão. É um custo que sobe e desce, porque geralmente é um percentual da venda. Tem custo de frete, por quê? Porque se você vai entregar o produto, tem custo de frete. Que é um custo de frete, geralmente é variável. Se não vai entregar o produto, não tem custo de frete. Pode ser que não tenha. Não tem porque o cara retira o produto aqui. E tem um outro custo variável que chama capital de giro. Manutenção do capital de giro. Por que esse cara no Brasil? Eu nem vou entrar muito em detalhes, mas depois eu vou explicar cada linha de um business plan, vou postar, vou explicar cada linha para ficar mais claro. E quem for tendo dúvida, aparecendo as dúvidas das pessoas e perguntando. Outro custo variável de vendas é manutenção do capital de giro. Para você manter uma operação com X reais de faturamento, aquilo custa dinheiro para você manter o ciclo financeiro, que é a diferença entre seu prazo de vendas contra o seu prazo de compras. E isso você tem que ter um dinheiro para manter esse cara acontecendo na linha do tempo sem que você não atrase fornecedores, não deixe de pagar ninguém. E para que isso aconteça, tem que ter dinheiro em caixa. E esse dinheiro custa no Brasil. A inflação, que a gente chama, o custo do dinheiro no Brasil é isso. R$100 hoje não é a mesma coisa que R$100 daqui a 30 dias, porque existe a inflação. O dinheiro vai diminuindo de valor, vai perdendo valor. Por isso que existe uma correção de juros, de rendimento, para corrigir essa inflação. Se você não considera isso na sua operação, por quê? Vamos falar, mas o dinheiro do capital de giro é meu esse dinheiro. Tudo bem, mas esse dinheiro deveria estar aplicado numa operação lá, rendendo um juros X. X% ao mês. Tá? Ou, se você não tem esse dinheiro, você está pegando ele emprestado de alguém. Você está indo no banco e descontando duplicata. Você está indo numa factory ou numa FDIC e descontando duplicata. Você está indo num agiota, se você estiver num nível um pouco mais baixo aí, com problema e não tem mais crédito, você está indo num agiota descontando a um juros absurdamente. Aquilo custa dinheiro. Isso aí chama-se custo financeiro. O custo financeiro está intrinsecamente ligado ao faturamento, porque quanto mais você fatura e menos dinheiro você tem para cobrir o buraco da operação enquanto tem compra e venda ali, mais você precisa de dinheiro para financiar o negócio. Mais você precisa de dinheiro para financiar o negócio e você não tem, mais juros você paga, porque é mais dinheiro emprestado.
Você tem que ficar descontando esses caras para trazer para valor presente. Mas como assim, Rafael? Eu já estou saindo um pouco fora do tópico. Eu fico falando um tempão. É basicamente o seguinte: R$ 100 hoje não é a mesma coisa que R$ 100 daqui a 30 dias. Ou seja, uma promessa de recebimento daqui, eu tenho um boleto de R$ 200 que eu vou receber daqui a 30 dias e eu preciso de R$ 200 hoje, eu vou num cara e falo, toma esse boleto, espera 30 dias e você recebe. Só que ele não vai me dar os R$ 200, ele vai me dar os 200 menos a taxa de juros elevada a 30 dias. A taxa de juros ao mês. 5% ao mês. Então tá, 5% em cima dos R$ 200. Ele vai me descontar R$ 10, vai me dar 190 e eu vou ficar com 190 líquido. Esses R$ 10 é um custo variável de capital de giro. Tá mais ou menos claro? Se tiver dúvida, estiver assistindo o canal no YouTube aí, procura meu nome no Instagram. Às vezes o pessoal vê aí no YouTube, eu nem sei se eu tô deixando embaixo aí, mas coloca no meu nome no Instagram, Rafael Pérez Faria. Mas eu vou começar a postar nos vídeos meu Instagram. E é isso. A natureza do custo variável é basicamente essa. Via de regra, mão de obra. A mão de obra às vezes se confunde um pouco. Por quê? Porque a mão de obra direta é uma coisa que não tem uma variação muito... Ela está intrinsecamente ligada com o faturamento, mas ela não tem uma variação tão brusca quanto a matéria-prima. A matéria-prima produziu, usou. Não produziu, não usou. A mão de obra, você não consegue fazer isso numa velocidade igual a matéria-prima. Não é mensal. Você não manda todo mundo embora e depois recontrata esses caras. Não. Ela fica lá. Então aí existe um cálculo para isso para quem produz, tá? Se você tem uma empresa e você produz e está com dúvida nisso, me chama, manda uma mensagem, eu faço uma conferência com você, converso, explico exatamente o que é. Isso é para quem produz. Para quem produz tem cálculo de capacidade produtiva versus o que está acontecendo, versus ociosidade, para entender como fazer a atribuição do custo variável no produto, taxa hora por centro de custo, aí já começa a complicar. Mas entenda que se todo custo que está intrinsecamente ligado ao produto ou muito diretamente ligado com a venda, no caso fretes, comissões e capital de giro, eles são custos variáveis. Matéria-prima, tá? Ou o custo do produto vendido, tudo que você compra para revender, aquilo ali comprou, tem custo. Vendeu, tem o custo. Você faturou esse cara, você tem que pagar um custo dele, porque cada caneta que você vende, você tem que pagar uma que você comprou. Vendi por 4, comprei por 2 e eu tenho uma margem aí, 4 menos 2, 2 de margem, mas você tem que pagar lá toda vez que você vende. Essa é a natureza, por isso que a gente divide custo entre variáveis e fixos no conceito de margem de contribuição. Para quê? Para saber o quanto cada produto me rende de margem, quanto cada produto contribui para pagar a minha estrutura física. O que é minha estrutura física? O meu chão de fábrica em termos de aluguel, pagar o overhead, que a gente chama de overhead, que é a parte que administra. Tem uma parte que é custo fixo, que é uma estrutura que precisa acontecer de vendas, de administração, de gestores, aluguel, toda a parte de estrutural física tem que acontecer para que a venda, para que a operação toda aconteça, mas ela está ali fixa. Se você vender, vamos fazer um exemplo meio esdrúxulo aí, meio fora da curva. Vamos supor que você compra e venda caneta. Você tem um armazenzinho ali no distrito industrial lá, um negocinho fechadinho lá, que você tem as pessoas trabalhando, montando as canetas, ou nem montando, você compra e revende só, mas você precisa embalar, tem uma estruturinha, tem uma menina que cuida do financeiro, tem uma secretária, tem o aluguel, Para pagar essa estrutura, você precisa vender X canetas a uma margem de tanto variável. Vamos supor que eu venda a caneta por R$4. Ela custou 2, eu tenho R$2 de margem por caneta. Vamos supor que meu custo fixo seja R$2.000 entre aluguel, uma funcionária e o seguro. Só isso, vamos falar só isso, R$2.000. Então eu preciso vender pelo menos 1.000 canetas. 1.000 canetas dando R$2 de margem para me pagar o custo fixo. Que aí eu chego no meu break-even point, que é o nome que chama ponto de equilíbrio operacional. O meu ponto de 100 dá lucro. Eu preciso vender 2.000 canetas.
Se eu vender 1.500 canetas, o seu custo fixo não vai diminuir, porque você não vai sair daquele galpão. Você não vai mandar a menina embora. O que vai acontecer? A sua margem não é suficiente para pagar aquela estrutura, você vai ter prejuízo. Então o custo fixo, ele é fixo, porque ele não tem relação com o faturamento, não tão direta. Ah, Rafael, se eu dobrar de tamanho, eu vou precisar? Aí, talvez, aí entra a capacidade instalada. Bom, eu estou num galpão que, se eu vender 1.000 canetas, eu suporto. Mas se eu vender 2.000? E se eu vender 3.000 canetas? 4.000, 5.000, dá para fazer nesse galpãozinho ainda? Dá, até 5.000 canetas eu consigo fazer nesse galpãozinho. Beleza. O que vai acontecer? Você vai manter um custo fixo de 2.000 ali e você está vendendo 5.000 canetas a R$4. Você está tendo 20.000 de faturamento, menos 10.000 de custo, porque é o custo variável. Você tem uma margem de 10.000. Você paga 2.000 de custo fixo. Pá, mágica, o lucro é de R$8.000. Esse exemplo que eu dei aqui. É isso que acontece. Por isso que não é só um índice, é um monte de coisa. Não é um negócio simples, não é um negócio fácil. Eu vou ter que insistir e falar 1000 vezes aqui, ficar falando, colocando vídeo no canal do YouTube, porque é um negócio que exige. É uma coisa que para explicar, eu vou ter que montar algumas coisas para as pessoas, quem é mais visual, entender, porque eu só estou falando. E vai ser interessante, porque eu vou montar esse manualzinho, eu vou colocar exemplos lá, vai ser bem bacana. É basicamente isso, eu queria explicar qual que é a natureza do custo fixo e variável. Falei bastante no começo na questão de atenção para a informação, que isso é uma coisa que tem que ficar na cabeça do empresário. O empresário tem que entender que a gestão é isso. É olhar para a informação e falar o que eu posso fazer com essa informação, o que essa informação está me dizendo. É igual o painel de um carro, começa a piscar a luz de óleo, você continua acelerando? Não, você para, porque você sabe que vai dar merda. Não faz isso? A empresa não, o cara não tem controle. Imagina você ter um carro, você não tem painel de... Não tem onde, você não sabe se dá seta, se o farol tá ligado. Não tem painel. Você não sabe que velocidade você tá. Você não sabe que marcha você tá. Os carros hoje têm toda marcha. Você não sabe se o óleo tá bom, se a pressão, sei lá, a temperatura do motor tá certa. Você não sabe de nada. Você só tem o volante. Você tem coragem de pegar esse carro e fazer uma viagem de 1.000? Ou você tem coragem de falar, bom, esse carro tá tudo em ordem? Não. Antigamente os carros não tinham painéis tão eficazes. Beleza, o que acontecia? Você tinha que ficar verificando isso, olhando o óleo. Hoje não, hoje a informação tá toda ali no painel. Piscou uma luz diferente, se você continuar acelerando e sem olhar o que é aquela luz, aí é porque você é meio cabeçudo mesmo, entendeu? Aí para. Mas o painel serve para isso. A gestão financeira, com todos os índices, com tudo, é justamente isso. É um painel de controle para você conseguir enxergar quando acende a luz de óleo. A luz de óleo é o teu caixa vazando, estourando lá embaixo. Você falando, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, velho. Vamos parar. Ou vamos pelo menos olhar o que está acontecendo. De repente é um mau contato na lâmpada. Não, isso aqui aconteceu porque deu um desencontro de caixa aqui, aí por isso que o caixa ficou baixo. Ou não, a operação é ruim, não está vendendo o suficiente, o custo fixo é muito alto, e tá ali, pá, e tá comendo caixa e acabou, e tá dando prejuízo e eu não estou nem vendo. Se eu não estou olhando aquilo diariamente. Todo mundo fala assim, mas eu preciso olhar o financeiro da tua empresa todo dia. Bom, se você colocou dinheiro ali, aquilo ali é o seu sustento, é o que você quer fazer, e tá empreendendo naquilo, e gastando tempo, energia, dor de cabeça, estresse, tudo, e não está olhando para o financeiro, eu não sei o que você está fazendo. Para mim é sadomasoquismo, é loucura. Você abrir uma empresa e não saber o que está acontecendo. É totalmente loucura. É a mesma coisa que pegar um carro, sair sem conferir nada, óleo, nada, e falar, pau, vou daqui para Bahia agora, vou rodar 5.000 quilômetros, 3.500 para ir, 7.000 quilômetros, 3.500 para ir, 3.500 para voltar, não vou olhar nada. Pode ser que você chegue, pode ser que não. Tem gente que às vezes vai batendo, vai aqui, vai batendo ali e chega. Não tem, mas a maioria não. A maioria até chega e fala assim, não, eu cheguei na Bahia. 3 anos depois o cara chegou lá. Fala, não, mas eu cheguei. Fala, peraí, você deixou metade do carro no caminho. Teu carro virou uma sucata, pode jogar fora. Tua empresa está quebrada faz tempo. Teu carro quebrou lá no começo, lá no primeiro 100, 200 quilômetros da empresa, da jornada aí. Só que você veio com ele quebrado, que acontece muito com o empresário. Ele quebra no primeiro ano, financeiramente,
Aí ele vai colocando em step, vai pegando empréstimo daqui, rolando dívida dali, não pagando imposto daqui, e fala que tem empresário, que tá tocando. Aí você fala, pô, eu sou empresário faz 5 anos. Tem empresa aberta faz 5 anos. Eu tenho conhecidos que eu falo, tem empresa aberta 5 anos. Vai ver, tá rolando dívida, tá tocando a coisa ali, tá de qualquer jeito, faz 5 anos, não sabe nem o que tá acontecendo. Mas tá ali, entendeu? Tá entre mortos e vivos ali, tá ali, ó. Mortos e feridos, tá ali, vai tocando. É isso. Hoje eu falei um pouco demais. Demais não, tá bom. 35 minutos. Esse assunto é um assunto que administração de empresa é uma faculdade. Todo mundo acha, mas é muito tempo, tal. Tá no YouTube? Coloca acelerado. Eu vou até começar a falar isso no começo do vídeo, para colocar acelerado, para ver mais rápido. É isso. Amanhã eu vou falar. Amanhã eu não vou falar. Amanhã é sábado e domingo eu não vou falar sobre nada, porque fim de semana ninguém quer ouvir essas coisas chatas. Esse é um assunto chato. Eu estou tentando fazer de uma forma um pouco mais prática e simples para as pessoas entenderem, mas não é um assunto simples, não é um assunto que todo mundo gosta. Se todo mundo gostasse, todo mundo tinha empresa gerenciada e tá tudo beleza e tá. Ninguém ia precisar de nada. É isso. Valeu. Obrigado.